Olá, meus queridos inscritos, aqui é Halisson Maciel. Que tal você ganhar um livro do Jefferson José? Sim, galerinha, eu vou fazer um sorteio de uma obra do Jefferson. Pode ser o Eurolf na Vila dos Lobos ou pode ser uma outra obra literária dele também. Mas para isso, eu preciso da ajuda de vocês. Tenho uma meta a bater. Eu irei sortear o livro aqui no canal para vocês quando o canal alcançar 10 mil seguidores. Eu sei, parece muito, mas aí é interesse de vocês, meus queridos inscritos, se querem ou não concorrer a um livro desse autor maravilhoso que eu já posso dizer que é um grande amigo. O que é que você tem que fazer? Por hora é pegar um relato do canal. Pode ser qualquer relato e enviar para os seus amigos para que eles conheçam o canal, se inscrevam e nos ajude a crescer. Quando batermos 10k, eu vou sortear um livro aqui para vocês com frete incluso. Vai chegar direitinho na residência, seja lá onde você morar, em qualquer parte do Brasil. Vamos nesse desafio? Vocês topam? Mas, para você que não quer esperar o sorteio, pode adquirir a obra O Eurolf na Vila dos Lobos já. Eu vou deixar o link de contato do Jefferson José, que é o próprio WhatsApp dele. Você faz a compra diretamente com ele aí nas descrições e adquirir a sua obra, tal como eu fiz, e estou muito satisfeito. Só para vocês terem ideia, eu já li o livro O Eurolf 3 vezes. Olá, eu me chamo Leonardo. Sou natural da cidade de Codajás, que fica aqui no Amazonas. E tudo que eu irei relatar aqui aconteceu em 2013, mais precisamente lá pelo mês de abril. Na época, eu tinha meus 18 anos. Bem, como eu falei no começo do relato, eu sou natural da cidade de Codajás. Só que a situação na minha cidade estava um pouco precária. Não tinha emprego e eu precisava trabalhar para ajudar a minha família. Eu tinha um primo que na época já tinha saído de Codajás e estava morando em outra cidade aqui no Amazonas. Ele já estava lá há bastante tempo e naquela época não tinha WhatsApp. A gente se comunicava através de mensagem de texto. Daí, num certo dia, ele me falou: meu primo, vem embora aqui para a cidade. Aqui é uma cidade turística. Aqui tem muito turista. Dá para visitar as praias. Tem pesca esportiva também. E é muito bom. Então, na época, eu juntei um dinheiro suado, que eram uns R$ 200. E eu fui para a mesma cidade que o meu primo estava. Chegando lá nesta cidade, eu ainda passei 2 semanas desempregado. Gastei muita sola de sandália atrás de emprego e não estava conseguindo. Até que fiquei sabendo, através do meu vizinho, que tinha uma construtora que estava pegando peão para trabalhar na obra de um cemitério. Um cemitério que não vou dizer o nome aqui, por uma questão de privacidade. E eu fui lá e conversei com o encarregado. E eu fui fichado na firma. E logo comecei a trabalhar nesse cemitério. E até que era um serviço muito bom. Eu batia massa, fazia terraplanagem, capinava e estava ganhando o meu salário, já que nunca recebi um salário na vida. Estava conseguindo mandar dinheiro para minha mãe e estava tudo certo. E acabei fazendo muita amizade com o pessoal da peãozada de lá. Desde o gerente
o encarregado, até o cara da faxina que fazia a limpeza. E lá com a gente trabalhava um senhor que era conhecido como Chicão. Ele era o vigia que ficava durante a noite no cemitério. Quando a gente estava saindo assim por volta das 5, 5:30 da tarde, era o horário que ele chegava. E de vez em quando a gente até ficava numa prosa por horas. E ele era muito brincalhão. Um cara que brincava com as coisas, um vascaíno fanático doente. A gente encheu o saco dele por causa do Vasco. Aí um certo dia chegou a informação que o Chicão falou com o encarregado, pegou o pagamento dele e foi embora. E o Chicão era um cara muito alegre, muito brincalhão. Mas o pessoal falou que ele estava muito chateado, muito assustado, sabe? Muito assustado mesmo. Ele disse que ia se tratar, porque não foi um susto qualquer que ele levou. Inclusive, na época, surgiram vários boatos sobre o Chicão, até boatos maldosos. Inventaram que ele tinha andado em cima da mulher do gerente e que o gerente estava correndo atrás dele para pegar ele. Mas nada disso era verdade. O Chicão não era assim. Ele era um cara de brincadeira. Sabia brincar e sabia entrar e sair de qualquer lugar. Bem, isso do Chicão foi no mês de março. No final de fevereiro para o começo de março. Ele foi embora e não deu notícias. Não deixou rastro nem nada. Aí um dia eu fui fazer uma travessia na ponte Rio Negro e acabei topando com o Chicão na cabeceira da ponte. Ele já estava trabalhando vendendo laranjas. Aí ele me viu e falou: "Poxa, Léo, quanto tempo, rapaz? Como é que tá os meninos? Tá tudo certo?" E logo eu perguntei o que tinha acontecido. Então o Chicão continuou: "Rapaz, é uma história muito complicada. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo." Curioso, eu continuei pedindo para ele falar o que aconteceu. Eu achei que passei uma confiança para ele. Então o Chicão contou a história. "Rapaz, o cachorro do mato foi para me pegar. Ele só não me pegou porque eu fui mais esperto que ele. Eu estava lá na minha guarita fazendo café e ouvindo a rádio. Era assim por volta de 1:pouco da manhã. Hora que saí da guarita para fumar. Aproveitei e fui dar uma ronda no cemitério. Fui olhar a capela, aos arredores, fazer uma ronda de costume. Mas aí eu percebi que tinha alguém andando no cemitério. Não dava para ver quem era, mas dava para ver uma silhueta de alguém. Assim que vi aquilo, passei a mão na minha peixeira e fiquei atento. E o que tivesse ali eu pegava na faca. Mas resolvi voltar para a guarita. Desliguei o rádio e a luz e fiquei atento. Pouco depois, uma coisa escura passou correndo pela guarita e resolvi abrir para ver o que era. E assim que eu abro a porta, vejo um cachorro da raça Rottweiler na minha frente. Era todo preto e grande. Aquilo estava de 4, mas quando olhou para mim, ele ficou de pé, que nem um homem. Aquilo tinha mais de 2 metros de altura. Quando vi o bicho fazer isso, eu só falei: "O sangue de Jesus tem poder." E entrei de novo na guarita e o bicho lá fora deu uns murros na porta e ela quase foi ao chão. Porque era uma guarita improvisada, mas graças a Deus nada aconteceu. E o resto daquela noite eu não consegui dormir. Até lembrei da minha mãe, Léo. Parecia aqueles filmes de Hollywood. O bicho deu um uivo alto e ensurdecedor.
Depois de ouvir aquela história do Chicão, eu fui embora. Me despedi dele, peguei a minha sacola e fui. Aí passou uns 2 dias e o outro vigia, improvisado que estava no lugar do Chicão, disse que ia embora também e que ali não ficava mais. Aí passou umas 2 semanas e o outro vigia também foi embora, dizendo que era sinistro e que não voltava mais lá. Na época, como eu estava precisando de uns trocados a mais, resolvi me candidatar à vaga de vigia do cemitério. Achava que nada ia me acontecer. Então falei com o encarregado, o senhor Augustinho, e ele disse que a vaga era minha, já que ninguém queria ficar ali. Mas eu disse que queria alguém para ficar comigo, porque 2 dava para amparar um ao outro, caso alguém tentasse invadir o cemitério para roubar material. E ele disse que ia falar com o Mateus, que era outro novato, para ver se ele ia ficar comigo. E aquilo que eu vi, eu não desejo que ninguém veja. É uma coisa macabra. A pessoa sente na pele que vai morrer. Você se sente inútil, enfraquecido, sabe? Então fui trabalhar de vigia. Passei alguns dias e nada aconteceu. Até cheguei a pensar que era exagero do Chicão, que ele contou aquela história para me deixar com medo, assim como devia ter feito com os outros vigias. Mas não era nada disso. Certo dia, numa noite bem clara, a lua estava iluminando bem o cemitério, que inclusive estava com 70% das obras concluídas. Só faltava levantar o muro, fazer um detalhe, um acabamento, sabe? E o cemitério já tinha sido até batizado. Já tinham feito o velório de umas 5 pessoas. E na tarde daquele dia tinha sido enterrada uma senhora. Era a gente trabalhando e o pessoal enterrando o corpo. Naquela noite, o Mateus, meu parceiro, me falou que tinha tido um sonho feio e muito estranho. Ele sonhou com morte e uma coisa assim. Eu disse que devia ser coisa da cabeça dele, porque a gente estava trabalhando com gente morta. E talvez, por ver aquilo todo dia, ele sonhou. Ele concordou comigo. Então fui fazer uma ronda. Peguei minha lanterna e passei perto do túmulo que tinha sido enterrada a senhora. Até cheguei a comparar a data do nascimento com a data da morte. Coisa que algumas pessoas têm mania, né? Aí eu senti que tinha um barulho mais lá pro fundo do cemitério. Parecia como se alguém estivesse cavando buraco, só que muito rápido. Então eu chamei o Mateus e fomos averiguar o que era. Ele pegou um pedaço de madeira e eu peguei uma faca. Então fomos andando e paramos atrás de uma árvore que tinha em frente da capela. Apaguei a lanterna para não assustar quem estava ali. Além do mais, a lua estava clara e dava para ver bem a região. E só vimos aquela terra subindo para cima, como se alguém estivesse cavando um buraco. Na hora eu pensei que fosse alguma pessoa querendo roubar órgãos, já que na época víamos muito disso na TV. E aí o Mateus, mais corajoso, foi até o buraco ver o que era. Ele me mandou ficar atrás da árvore vigiando. Qualquer coisa, era só correr e se esconder na guarita. Então Mateus pegou um pedaço de madeira e foi até lá. Quando ele chegou na beira do buraco, focou com a lanterna lá dentro. O Mateus disse que viu uma cena muito assustadora, a mais assustadora da vida dele. Tinha um bicho parecido com um cachorro misturado com um gorila e estava arrancando o braço da senhorinha
que tinha sido enterrada ali. O bicho estava com o braço da senhora na boca. Nessa hora corremos para a guarita e, por incrível que pareça, ele não correu atrás de nós. Aquilo ficou lá, continuou lá com o braço da senhora na boca, só observando a gente correr. No outro dia, o encarregado, o seu Agostinho, perguntou por que a cova estava mexida. E não contamos o que de fato aconteceu. Falamos que um andarilho passou ali no cemitério e cavou e carregou o braço da senhora. Bom, a família queria prestar queixa por falta de respeito com o falecido. Disse que ia processar o cemitério, essas coisas. Mas acabou que no fim abafaram o caso. Depois de tudo, o seu Agostinho me chamou e me perguntou: Léo, conta a verdade. O que está acontecendo? Aquilo não foi obra de ser humano, não. Que pessoa vem no cemitério só para roubar o braço de um falecido, Léo? Eu respondi: não sei, seu Agostinho, mas me diga, você acredita no sobrenatural? E ele me respondeu: a minha mãe era mãe de santo, e eu acredito em algumas coisas. Então segui falando: então vamos fazer uma armadilha para pegar esse bicho? Esse homem que está aparecendo e que vem aqui toda noite. Se for um bicho, vamos castrar essa coisa. E seu Agostinho aceitou e formou uma equipe de 7 homens. E 2 desses homens estavam armados. Um estava com uma espingarda e o outro com um revólver calibre 38. E o restante dos homens estavam armados com facões, canivete, tudo para pegar o homem ou tal bicho, já que ninguém sabia o que era de fato. Daí fiquei na guarita e o Mateus ficou na capela, já que, segundo ele, dava para ver bem o cemitério e, se visse alguma coisa, iria avisar. Ao lado da capela tinha uns andaimes e o resto do pessoal ficou lá. E ali ficamos esperando o tal bicho aparecer. Passou alguns dias e nada desse bicho aparecer. O pessoal ia vigiar, mas só estavam perdendo tempo, já que nada acontecia. Até que numa noite o seu Agostinho disse que aquela seria a última noite que o pessoal ficava de vigia no cemitério. Mas foi justamente naquela noite que o bicho apareceu e eu fiquei cara a cara com o lobisomem. Naquela noite falei para o seu Agostinho que ia ficar na guarita, esperando alguém passar. Ele concordou e ali ficamos vigiando. Então as horas foram passando, até que chegou às 2 horas da madrugada. Nessa hora subiu um cheiro de podre, um cheiro de um podre muito forte no ar, muito podre mesmo. Até tapei o meu nariz por causa desse mau cheiro e resolvi abrir a janela para melhorar. E foi assim que eu vi lá fora, a cerca de uns 10 metros da guarita, um ser enorme, de 4. Os dentes dele estavam saltando para fora e ele babava bastante. Aquilo me olhava com um olhar de ódio. Foi uma cena macabra. Parecia que ele tinha saído do quinto dos infernos. Muito rápido eu fechei a janela para me proteger. E o bicho se jogou contra a porta. Por pouco a porta não caiu. Ele batia e queria a todo custo entrar. Eu só me tremia de medo. Mas passei o rádio para o seu Agostinho, falando que o bicho estava ali. E quando eu vi, foram os barulhos de tiros dados pelos homens. Foi aquela correria atrás do bicho. E o seu Agostinho me chamou para irmos atrás daquela coisa que saiu correndo no meio do cemitério.
Ele ainda derrubou um homem que estava em cima de uma árvore vigiando. O seu Agostinho atirou, que acertou um tiro nas costas daquela criatura. E ele berrou alto, mas ainda assim continuou correndo. Eu, naquelas alturas, estava numa espécie de transe. Tinha saído desse plano, inconsciente, devido ao medo que eu sentia. O seu Agostinho falou que pelo menos tínhamos acertado o bicho. Eu só disse que não queria ficar mais ali. Estava com muito medo. Pedi desculpas e falei que não ia continuar como vigia do cemitério. Ele disse que estava tudo bem. Pela manhã, soubemos que Moisés, um outro peão que trabalhava ali no cemitério, tinha ido para Manaus, porque a esposa dele tinha o encontrado caído na porta de casa, com um ferimento nas costas, e que seria um ferimento causado por arma de fogo, já que tinha chumbo nas costas dele. O seu Agostinho chamou eu e o Mateus e perguntou: "O que vocês acham? Será que o bicho era o Moisés? Se encarnou, se gerou como bicho?" Eu disse que podia ter sido, já que depois disso Moisés sumiu. A família dele se mudou da cidade e ninguém mais ouviu falar nele. Inclusive, ele fugiu do hospital com muito medo. Assim como algumas pessoas falaram, eu nunca mais me esqueci desse dia. Foi uma experiência assustadora. O Mateus, coitado, ficou com tanto trauma do que viu, já que naquela noite o bicho estava com o braço da velhinha na boca. Foi algo assustador, a visão do próprio inferno. Esse foi o meu relato. Muito obrigado pela atenção. Que tenham todos uma boa noite.